Olá pessoal, hoje a gente vai falar do sistema circulatório, né? O sistema circulatório é o sistema que circula, né? Que vai levar oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Então a gente vê que ele é responsável por transportar, né? Ele faz o transporte, ele leva para os nossos pulmões, para o nosso corpo, através do bombeamento do sangue por todo o corpo, oxigênio e nutrientes necessários para o completo funcionamento do organismo. Quando a gente fala de bombear, é o processo de contrair e relaxar, né? Que nos vasos sanguíneos se tem músculos também, né? E faz esse processo de bombear. Então, contrai, relaxa, então tá bombeando. Lembrando que os vasos sanguíneos, a ação dele é involuntária, né? A gente não tem como controlar a ação dele. Então, a função principal é bombear, onde vai levar o oxigênio e os nutrientes para todo o nosso corpo. O sangue, bombeado pelo coração, circula por uma complexa malha de vasos sanguíneos, que são formadas por artérias, veias e vasos menores, que são chamados capilares. Então, a artéria vai ter seu papel, a veia também, e os capilares também, né? Os capilares, eles já estão dizendo ali, né? Já está dizendo que eles são menores, e a função principal dele é fazer o encontro das artérias e as veias, para que os sangues se misturem e façam a troca. Aí é uma figura bem bacana que eu gosto bastante, onde mostra tudo que é azul, veia, tudo que é artéria, vermelho. Vocês vão ver mais na frente que artéria é considerado sangue limpo e veia é considerado sangue sujo. Em cima, na região aqui superior, vocês estão vendo dois lados, que são os pulmões, os capilares. As artérias e as veias, elas vão se encontrar e esse sangue se mistura, que é onde? Nos capilares. E na parte de baixo, na região inferior aí da imagem, essa redezinha aí, onde tem mostrando outra parte dos capilares, é o sangue que vai para o corpo, né? Então eles vão se encontrar também, as artérias e as veias, para ter a mistura dos gases, que é feita nos capilares. Então as artérias e veias, o calibre dela é maior. Os capilares, seu calibre dos seus vasos são bem menores, e a função principal dele é de fazer as misturas, o encontro dos dois vasos, tanto a artéria quanto as veias. É feito nos pulmões e é feito na grande circulação, que é no nosso corpo. Vasos sanguíneos são tubos distribuídos por todo o organismo, por onde o sangue circula. Então, a gente vem falando já que são as artérias, as veias e os capilares. A primeira imagem, a gente já vê pela cor, né? A veia azul. As veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. Então, as veias levam ao coração o sangue vindo do corpo. A artéria levam sangue do coração para todo o corpo. E suas paredes são espessas e dilatáveis. Então, a diferença entre a veia e a artéria é que a veia leva ao coração o sangue vindo do corpo e a artéria leva do coração o sangue para o corpo. Se você olhar na imagem, a veia ela é mais fininha um pouco do que a artéria. Então, a artéria ela é mais calibrosa do que a veia. Os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam a artéria a veias, então faz o encontro das duas, veias e as artérias. Então, a primeira imagem, a mais rosinha aqui na parte de baixo, né, inferior, mostra as camadas da artéria. Tem tecido conjuntivo, tecido muscular liso, endotélio e células endoteliais. O capilar, ele só é formado por endotélio e células endoteliais. E as veias, essa mais superior, né?
azulzinha, tem o tecido conjuntivo, tecido muscular liso e o endotélio. A diferença entre a artéria e a veia, que a veia só tem até o endotélio e a artéria tem até as células endoteliais. Por isso que a artéria ela é mais calibrosa. O sangue. O sangue é um líquido que percorre todo o sistema circulatório, né? Que é ele que percorre lá nos vasos sanguíneos, cumprindo algumas funções, desde o transporte de substâncias à proteção do organismo. O sangue ele é um tecido conjuntivo complexo e suas células são suspensas no líquido. Então ele é líquido, né? A gente sabe o sangue como é. Tem pessoas que ele é mais grosso, tem pessoas que ele é mais ralo. Isso varia de cada pessoa, das substâncias que se tem. Que esse líquido é chamado de plasma, que constitui 50% do volume sanguíneo, sendo que 45% restantes compostos de outros componentes celulares, que são os glóbulos brancos e vermelhos e as plaquetas sanguíneas. Então, plasma, ele é a água, né, que é responsável por 55%, e 45% são os componentes celulares, que são o que a gente vê aí, ó, dentro desse tubinho, que é o vaso sanguíneo, que são os glóbulos brancos e vermelhos e as plaquetas sanguíneas. O coração é o órgão principal desse sistema, porque é ele que vai fazer o bombeamento. Então, é uma bomba muscular de função pulsante, que bombeia o sangue pelas artérias e veias. O coração é um órgão muscular oco, responsável pelo bombeamento do sangue pelo corpo humano, através de movimentos involuntários, e de contração e dilatação, né? A gente estudou isso lá no sistema muscular e a gente viu que ele é ação involuntária, que a gente não tem como controlar a ação do coração. A gente vai dizer para coração, bate coração? Não, senão a gente não sobrevive. Então ele contrai e relaxa o tempo todo. Contrai e relaxa. Então essa pulsação que a gente coloca e sente, o bater, né, os batimentos cardíacos, é a contração e o relaxamento. Suprindo assim todas as células com o oxigênio necessário à obtenção de energia, entre outras funções. Tem um peso aproximadamente de 250 gramas e funciona como uma bomba contrátil propulsora, que é contrair e relaxar. Ele contrai e relaxa o tempo inteiro. Fica situado na cavidade torácica, atrás do externo. Externo é esse ossinho que a gente viu lá no sistema esquelético, que fica entre as mamas. Levemente inclinado para o lado esquerdo, acima do músculo diafragma, entre os dois pulmões. Então, só é vocês tocarem entre vocês, esse osso, ele é pequeno, mas ele tem uma função bastante importante. Lembra que ele faz articulação com as costelas para formar a caixa craniana ou a caixa torácica, e o coração ele fica atrás desse osso com a leve inclinação para o lado esquerdo. Aí tem uma imagem mostrando o coração, né? Se a gente visualizar um coração de galinha, né, quando a gente vai comer, é mais ou menos isso. Porém, o coração de galinha é bem pequeno em relação ao nosso coração. E aí a gente vê o músculo, né, nessa parte mais formado de coração mesmo, meio rosado, lembrando que ele é oco. E aí a gente vê as artérias e as veias. Tudo que é veia, azul, e tudo que é artéria, vermelho. Vermelho meio rosadinho. Aí tem a veia pulmonar, a artéria aorta, veias cavas, artérias pulmonares, que são essas do coração, que vai se interligar com outras partes, como o pulmão. Aí, gente, tem umas abreviações em relação aos nomes, mas tá entre parênteses, tá bom? Para vocês poderem saber o que é, e eu também vou falando para vocês.
sangue arterial e venoso. Uma das funções do sistema circulatório é transportar. Uma das e a mais importante, através do sangue, aí entre parênteses, O2, para todas as células do nosso organismo. Assim, o sangue deixa o coração pelas artérias. Lembra naquela imagem a gente falou que o sangue sai do coração pelas artérias, que é rico em oxigênio, que é O2, chamado de SA, que significa sangue arterial ou sangue limpo, certo? À medida que o oxigênio ele vai sendo consumido, o sangue adquire o que? O CO2. O que é que isso significa? Gás carbônico, sendo chamado nesse estado de sangue venoso, que é o SV ou sangue sujo. O sangue venoso retorna ao coração e é enviado para os pulmões, para que no processo de respiração se troque o gás carbônico pelo oxigênio. Então você vê que é um caminho que se percorre. À medida que o sangue limpo ele se consome, ele se torna sujo. E eles se encontram para que se tenha o quê? A troca. Saindo o que é sujo e ficando o que é limpo. O sangue venoso é o sujo porque ele é rico em gás carbônico. O sangue arterial é o sangue limpo porque ele é rico em oxigênio. Então, ele sai do coração pelas artérias, né, vai ser consumido e depois volta para os pulmões. Quando chega nos pulmões, vai se misturar para que se tenha a troca, que é através do processo da respiração. O coração, ele tem um músculo cardíaco, que a função dele é contrair e relaxar, ritmicamente, todo o tempo. O que vai ser chamado de contração é a sístole e o de relaxamento, diástole. Quando a gente vai aferir uma pressão arterial, a gente tem esses dois nomezinhos, sístole e diástole. Quando vocês forem aprender, vocês vão ver que o primeiro som que a gente escuta, o batimento, é a contração, e o segundo, a diástole, que é o relaxamento. Por exemplo, quando a pressão dá 120 por 80, 120 foi a contração, primeira que ouviu, e a diástole, o relaxamento, que vai bombear o sangue para os pulmões. Pulmões vai ser chamado de pequena circulação e quando é bombeado para todo o corpo, de grande circulação. Só tem essa diferença de nomes para a gente saber onde faz as misturas gasosas, né, dos gases, para que se troque, para se permanecer o que é limpo e sair o que é sujo. Então essa troca tem na pequena circulação, que vai ser nos pulmões, e na grande circulação, que é quando o sangue é circulado para o corpo. Internamente, o coração ele divide em 4 seções, ou câmaras. 2 átrios, chamado direito e esquerdo, e 2 ventrículos, direito e esquerdo. Então, é bom vocês pegarem, né, no caderno de vocês e desenhar o coração, para vocês tentarem visualizar. Faz um coraçãozinho mesmo, desses que a gente é acostumado a desenhar, e divide em 4 partes. Aí coloca lá, ó, A e E, que significa átrio esquerdo, A e D, átrio direito, V, D, ventrículo direito, VE, ventrículo esquerdo. Que isso aí você vai conseguir se identificar um pouco como acontece esse processo de circulação sanguínea. Com o passar das aulas aqui que você também vai ver, e aí você vai ver o átrio e os ventrículos vai estar dos dois lados, onde vai passar o sangue arterial e o sangue venoso, tanto o limpo quanto o sujo, porque ele tem 2 lados. Entre eles existem 2 válvulas que impedem o retorno do sangue, por ocasião de enchimento de ventrículos, que são chamados de pulmonar e aorta. Então, né, para que se siga da maneira correta e eles não voltem, né, para onde não tem que voltar. Então, ele siga da maneira correta. Então, e aí se separa os lados do coração. Tem um lado direito, que vai ser chamado de venoso,
porque flui o sangue venoso, que é um sangue o quê? Um sangue sujo, que é rico em gás carbônico. E o lado esquerdo, que é o arterial, flui o sangue arterial, que é o sangue limpo, rico em oxigênio. E aí vocês podem usar canetinhas, hidrocor, lápis, que sejam de cores, né? Azul e vermelha, que isso vai ajudar muito na hora do estudo e o raciocínio de vocês. Então, como eu tinha falado, faz o coraçãozinho, separa em 4 partes, bota tudo que é do lado direito de azul, tudo que é do lado esquerdo de vermelho e vai separando, tá bom? Ambos os lados do coração possuem cavidades receptoras, que são chamadas de átrios, e cavidades ejetoras, que são chamadas de ventrículos. Receptoras, o nome já diz, né? Vai receber. Ejetar, que vai mandar. Então, os átrios são os que recebem e os ventrículos são os que ejetam, são os que mandam. Essa figura, tá vendo? No meio dela aí tá o coração, aí tá separado o lado direito, o lado esquerdo. Tem um desenhozinho aí da cabeça, o desenho dos 2 pulmões. E lá embaixo, na região inferior, é como se o sangue tivesse... Como não? É o sangue levando para todo o nosso corpo. Vocês verem alguns órgãos aí também, o fígado, o intestino, os rins, e vocês verem que tem as duas, né? Tanto a artéria quanto a veia, no rim mesmo, tá mostrando aí, porque é neles que fazem a troca gasosa. E tudo que tiver essas redezinhas que vocês estão vendo é onde são os capilares, que vai fazer a mistura desses gases para que se tenha a troca, para ficar o que é limpo e sair o que é sujo. E aí como o sangue flui no coração? E aí é todo um processo que se acontece, que eu fiz esse esquemazinho, né, para que vocês pudessem entender. Tá em siglas, em abreviações, porém são nomes que a gente já vem falando no decorrer da aula. Então, a circulação começa no ventrículo direito, de onde o sangue venoso, rico em gás carbônico, será bombeado para o pulmão, através da artéria pulmonar. Então, VD, ventrículo direito, SV, sangue venoso, CO2, gás carbônicos. Essas são as abreviações que tem nesse primeiro tópico. Então, ventrículo direito, tudo que é ventrículo é ejetor, então ele manda. E os átrios são receptores. Repetindo, a circulação ela vai começar pelo ventrículo porque ele vai mandar. Onde o sangue venoso, rico em gás carbônico, será bombeado através dos pulmões, através da artéria pulmonar. No pulmão é feito o quê? A troca gasosa. Sai o CO2, que é o gás carbônico, pelo gás carbônico para ficar o oxigênio, que é o O2, para ficar o que é limpo. E vai se transformar. Se no ventrículo direito era sangue venoso, que era o sujo e era rico em gás carbônico, automaticamente, como ele virou oxigênio, que é o O2, o sangue venoso vai passar a ser sangue arterial, que é o sangue limpo, que é rico em O2, que é o oxigênio. Aí tem o sangue arterial, o SA, é então levado de volta para o coração, entrando pelo átrio esquerdo. Os átrios, eles são receptores, eles recebem, né? Então, AE é átrio esquerdo. Então, começou do ventrículo direito, VD, depois vai passar para o átrio esquerdo, que vai receber. Então, aqui tá, ó, VD, que é o ventrículo direito, rico em sangue venoso, porque tem CO2, gás carbônico, que é chamado sangue sujo. A partir do processo que vai para os pulmões, vai fazer a troca gasosa, o CO2 para ser oxigênio, que é o O2. O sangue venoso, que era o gás carbônico, rico, vai passar em sangue arterial, que é o SA, que é rico em oxigênio, e vai se tornar um sangue limpo. Então, o SA, que é o sangue arterial,
Então é levado de volta pelo coração pelo átrio esquerdo, que é o AE. Este ciclo, coração, pulmão, coração, é responsável pela transformação do sangue venoso, que é o SV, em sangue arterial, que é o SA, que é chamado de pequena circulação. Então, nesse slide a gente viu as trocas gasosas que foram feitas do coração, pulmão, coração, né? Que é chamado pequena circulação. E isso vai se dando continuidade, não para agora acontecer a grande circulação. Então a gente parou, ó, átrio esquerdo, que é o AE. Uma vez no átrio esquerdo, o sangue arterial, SA, é bombeado para o ventrículo esquerdo, que é quem recebe, que é o VE. E daí é levado pela artéria aorta e suas ramificações para suprir todas as células do corpo com O2, que é o oxigênio. Neste processo, o sangue arterial, SA, transforma-se novamente em sangue venoso, porque vai ter a troca gasosa. Sangue venoso, SV, que é o sangue rico em gás carbônico, que é sujo. E começa a viagem de volta ao coração através das pequenas veias até atingir a via cava, chegando finalmente ao coração pelo átrio direito, que é o AD, que é o que recebe, completando o ciclo que se chama grande circulação, porque o sangue ele foi para todo o corpo. Daí será bombeado para o ventrículo direito, VD, começando o ciclo. Então, a grande circulação, né? Você vê, ó, VD, é que acontece os dois processos. Só esse esquemazinho na parte de baixo. Aconteceu a pequena circulação, continuadamente vai para a grande circulação, acabou. Quando chegar em VD novamente, que é o ventrículo direito, vai começar tudo de novo. Pequena circulação, depois grande circulação. Pequena circulação e grande circulação. Então, ventrículo direito, rico em sangue venoso, SV, que tem gás carbônico. Quando vai para os pulmões, o CO2 transforma-se em O2, o oxigênio. O sangue que era venoso, o SV, passa a ser arterial, o SA, porque é rico em oxigênio, e esse sangue arterial é levado para o coração através do átrio esquerdo. A partir do momento que chega no átrio direito, o sangue venoso ele vai ser consumido e vai ser bombeado para que se tenha troca gasosa e vai se transformar novamente em sangue venoso, né? Vai ser levado pelo ventrículo esquerdo, VE. Aí no VE, o sangue arterial, quando ele é trocado, vai ser sangue venoso, SV. Aí volta para o coração através do átrio direito. E aí é todo bombeado, né? E volta para o ventrículo direito. Então, todo momento acontece isso que se chama troca gasosas. O sangue, né, no processo da nossa respiração, ele vai sendo consumido. Sempre a gente vai permanecer dentro da gente o que é bom e sair o que é ruim. E aí esse mecanismo nessa imagenzinha aí que vai mostrando, é como se fosse um 8 na horizontal, se vocês pararem para avaliar, né? Vocês podem depois, nesse desenhozinho que você fez do coração, vocês podem fazer essas setinhas apontando esse esquemazinho, mostrando quando vai do ventrículo para o átrio, qual é seu direito, seu esquerdo, e fazer um esquemazinho para vocês estudarem. E a atividade de casa vai ser essa, né? Vocês vão fazer um esquema. Em cima desse esquema, o principal é vocês desenharem um coração, vocês separarem os lados vermelhos e o lado direito dos veias e artérias, mostrando a troca gasosa quando os gases se misturam nos capilares, e puxar as setinhas do lado, né? E fazendo as anotações. O que é ventrículo, o que é átrio, o que é receptor, o que é ejetor, né? O coração, o pulmão, o corpo. Como essas imagens, vocês podem seguir um pouco essas imagens aí
né, que a gente viu, e as informações, né, que estão bastante claras. Mas para vocês estudarem, é bom vocês fazerem um esquemazinho, como eu fiz um esquemazinho para essa aula, e escreverem no caderno, tá bom? Então já teve a atividade do sistema nervoso, aí vocês vão fazer agora do sistema circulatório, tá certo? E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem estar me procurando. Quando a gente se encontrar nas aulas presenciais, aí eu vou dar o visto no caderno de vocês. Viu? Fiquem com Deus. A próxima aula vai ser de sistema respiratório. Fazem e as artérias conduzem. Então, uma é contrária